Takai. 9h51. Defesa do consumidor. Toda semana, melhor dizendo, toda terça e quinta-feira aqui no seu Rádio Sociedade, você tem a oportunidade de colocar em dia os seus direitos de consumidor com o consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes, Dr. Jorge Tardan. Dr. Tardan traz, a pedido de um ouvinte, de volta a questão dos seguros. Bom dia, Dr. Jorge Tardan. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Na verdade, a gente falou de seguro, mas a gente teve um problema aí de interrupção da nossa ligação e parece que a coisa não ficou bem compreendida. Então, a gente volta a essa questão de seguro de automóvel. Seguro é uma coisa bastante ampla, mas o problema que a gente estava tentando esclarecer é em relação a seguro de automóvel. Notadamente, o problema que houve, que a gente chegou a comentar e houve interrupção, carro, que foi inundado, ou seja, consequências das enchentes que acontecem com muita frequência nos grandes centros, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e isso acaba trazendo algum tipo de prejuízo. Não é incomum, na verdade, essa ouvinte que teve problema trouxe o caso pessoal, e esse segundo ouvinte que não esclareceu o nome e nem autorizou também divulgar, parece que ele também teve problema de não cobertura em razão de o carro que foi inundado. Aí a pergunta é, a seguradora tem que cobrir isso? Ora, qual é o objetivo de um seguro? Evidentemente, o objetivo de um seguro é proteger contra um determinado risco, possível. O que seria o risco possível no Rio de Janeiro? Furto, roubo, um acidente. E claro que dentro dessas possibilidades existe também a questão das enchentes. Então, isso é um risco conhecido e, evidentemente, que uma pessoa que se candidata ou que faz o seguro do seu patrimônio, no caso automóvel, ela pretende proteger esse patrimônio da perda. E a enchente pode ser que traga um prejuízo ou até a perda total desse bem. O importante é o seguinte, atenta ao contrato. E na questão do seguro, como a redação dos contratos de seguro é uma redação, vamos chamar assim, um contrato por adesão, então, por força da legislação, necessariamente, só contrate o seguro diante do corretor. A legislação impõe de forma obrigatória que o contrato de seguro seja intermediário por um corretor. E o corretor, na verdade, o papel dele é se colocar do lado do segurado, no sentido de esclarecer a esse segurado, de informar ao segurado qual é, de fato, a cobertura do seguro. Portanto, é obrigatório que tenha o corretor. E aí, nós vamos observar as práticas seguintes. Por exemplo, o consumidor faz o seguro de automóvel diante do banco. Claro que o corretor não está ali presente, naquele momento. E normalmente o gerente, o vendedor, o atendente, que diz, não, esse seguro aqui é bom, e não esclarece devidamente o consumidor. Portanto, só contrate com a presença do corretor, porque a lei obriga que tenha corretor presente. E, na verdade, o consumidor deve estabelecer a seguinte relação com o corretor. Tem que ser uma relação de confiança, porque me parece que o consumidor não contrata um médico se ele não confia nesse médico, se ele não, pelo menos, busca informação antes de se consultar com o médico. Ninguém vai às escuras ao médico, assim me parece também em relação ao advogado. Então, nesse sentido, o consumidor deve procurar informação prévia em relação ao corretor. Quem é o corretor? Cadê o corretor? Eu quero conversar com o corretor para esclarecer a cobertura da seguradora. Bom, mas só entrando no seguro propriamente dito, é bom esclarecer para o consumidor que no seguro de automóvel ele deve considerar 3 possibilidades. A primeira possibilidade é em relação à cobertura do patrimônio, ou seja, do carro. Então, a eventual perda do carro, seja por furto, roubo ou enchente, ou qualquer outro evento, incêndio, por exemplo. Agora, ele deve
observar também a cobertura para um eventual dano pessoal, né, do proprietário do veículo ou dos seus ocupantes. Então, o dano pessoal de acidente, por exemplo. E também não pode deixar de observar a cobertura para danos a terceiras pessoas. Né? Porque, evidentemente, num acidente pode ser que uma terceira pessoa alheia enfim, a sua vontade, a vítima do evento, um atropelamento ou de uma colisão, é uma terceira pessoa e a seguradora pode cobrir isso. Eu estou dizendo pode, porque tem que observar no contrato se tem cobertura para a terceira pessoa, né? Responsabilidade civil de terceira pessoa. Então é importante levar sempre isso em conta. E também é importante o usuário, né, o segurado que já experimentou um problema, que ele saiba que o seguro, né, todo contrato de seguro é um contrato, vamos dizer assim, regulado, fiscalizado e tem um órgão próprio para isso, e a sede desse órgão fica aqui no Rio de Janeiro, ali na Rua Buenos Aires, que é a SUSEP. O que é a SUSEP? Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Então, se você tem problema com o seguro que está se recusando a cobrir ou está te causando algum tipo de problema, não deixe de formular a sua reclamação junto à Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que fica ali na Rua Buenos Aires, e não custa absolutamente nada para que você formule uma reclamação. É claro que se você não resolver na SUSEP, você pode levar essa questão também para a Justiça. Mas é bom que você denuncie eventuais práticas enfim, abusivas das seguradoras ao órgão fiscalizador para que ela possa reprimir essa prática e você, na verdade, está exercendo o seu papel de cidadania, denunciando e fazendo com que essa prática seja extinta em benefício de toda a sociedade. Pois é, e para exercer a sua cidadania é importante que você conheça os seus deveres e que conheça os seus direitos. Dr. Jorge Tardan, eu quero agradecer a sua participação, mas pedir para o senhor deixar também o seu e-mail. Denise, eu vou deixar meu e-mail, jorge@tardan.com.br, Tardan de Tardim, e eu quero dizer para você o seguinte, Denise, eu fiz um videozinho em relação ao atendimento, à qualidade do serviço do metrô do Rio de Janeiro, que no horário de pico é um negócio assim lastimável, é deprimente, o que a gente está observando no metrô do Rio de Janeiro. E eu, particularmente, acho que aquilo ali vai acabar de uma forma trágica até, porque é impossível que um serviço público seja tão ruim numa cidade que se propõe a sediar as Olimpíadas, enfim, a Copa do Mundo. Aliás, eu até gostaria que a gente, junto com a produção, provocasse o metrô para que ele se pronunciasse a respeito do serviço que vem sendo oferecido. Eu gostaria de abordar isso num outro momento, para a gente falar especificamente da qualidade do serviço prestado pelo metrô no Rio de Janeiro. Seguramente voltaremos a falar que o tempo passa, os investimentos acontecem e a qualidade do serviço vem caindo a cada dia. Dr. Jorge Tardan, quero agradecer a sua participação. Dr. Jorge Tardan é consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes. Um bom dia.